Por falar em sapatênis, o ícone dos sapatênis, o ultra testosterona Paulo Matias, disse no Morning Show hoje, eu me pergunto quem é que ainda assiste esse troço, mas chegou na minha timeline, ele disse que o sonho dele é colocar Bolsonaro e Lula num submarino, e ele falou isso dias depois de que um submarino implodiu e morreu gente, por 30 anos, porque ele está de saco cheio da polarização. Saco cheio da polarização. É muito ruim esse ambiente polarizado, tratando com equivalência Lula e Bolsonaro. Quando o Bolsonaro era presidente, a Jovem Pan tinha toda a liberdade do mundo, inclusive para empregar anti-bolsonaristas fanáticos, petistas, como Piperno, Amanda Klein, até o Dirceuzinho, até o sujeito que fez campanha ao lado do Dirceu, for Christ's sake. Estava nos quadros da Jovem Pan. Guga Noblar, no programa do Paulinho. Estava tudo bem. Agora, a emissora que o emprega está sendo alvo do Ministério Público. Mas ele quer evitar os extremos, porque ele é um tucaninho limpinho. Esse papinho não convence mais ninguém. Isso é papo de esquerdinha enrustido, que, como disse o Olavo, nasceu para ser camisinha de petista. Camisinha de petista. É usado só para ferrar com os outros. Ah, Paulo Matias. Vamos para o assunto principal, já que eu falei do sapatênis Paulinho, testosterona Matias. O Ministério Público Federal pediu a suspensão das concessões da Jovem Pan por conta do 8 de janeiro, que está servindo para tudo ainda, né? Para tudo. Pois bem, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública. Os dois procuradores que assinam são os mais comunistas de um Ministério Público repleto de comunistas, para pedir o cancelamento de 3 concessões de rádio outorgadas à Jovem Pan. Na justificativa, os procuradores Yuri Correia da Luz e Ana Letícia Absi acusam a emissora de promover desinformação em larga escala. Eles não sabem, né? Mas eles criaram o Ministério da Verdade. Eles vão dizer agora o que é verdade e mentira sobre tudo, né? Com, abre aspas, potencial de incitação à violência e à ruptura da ordem democrática. Segundo os procuradores, as notícias veiculadas pela emissora teriam legitimado a invasão dos edifícios dos 3 poderes. Eles citam várias vezes o Paulo Figueiredo, tem trechos meus, sendo que no dia da invasão do 8 de janeiro, muito suspeita, e a CPMI está deixando isso claro, o Paulo Figueiredo estava ao vivo criticando e mandando todo mundo ir para casa. Detalhe, né? Além do cancelamento das outorgas, o Ministério Público Federal quer que a empresa seja condenada ao pagamento de 13 milhões de reais, número sugestivo, e claro que deve ser só uma coincidência, por supostos danos morais coletivos pelos conteúdos veiculados. E além disso, quer que a Jovem Pan divulgue vídeos sobre a confiabilidade do processo eleitoral das urnas eletrônicas 15 vezes por dia durante 4 meses. Nós juntamos tantas distopias, tantas ficções totalitárias aqui, que é difícil até saber por onde começar. Big Brother do Orwell, 1984. Óbvio, tá aí. Uma que nem sempre é mencionada, Laranja Mecânica. Tá aí, ó. Pregar o olho do cara em frente à TV e ficar vendo, até aprender a repetir o que o sistema quer. Não basta humilhar, não basta pedir cassação de concessão, não basta impor multa de 13 milhões. Tem que obrigar a emissora a ficar repetindo, que nem o Bart Simpson no quadro negro, 100 vezes por dia. O sistema é maravilhoso, a urna eletrônica é perfeita. Todo brasileiro deve se orgulhar mais da urna eletrônica do que do Neymar e do Pelé. Isso é coisa de maluco, comunista maluco. Esses 2 procuradores são comunistas ensandecidos. Tinham que ser presos. Presos. Jamais podiam estar no Ministério Público figuras com essa cabeça, com essa mentalidade. Eles podiam estar no regime alemão,
lá de décadas atrás. Isso não combina com Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão garantida pela Constituição do Brasil. No documento, os procuradores colocam frases para provar a desinformação. Por exemplo, essa discussão da urna eletrônica vai se prolongar ao longo do ano inteiro, porque o brasileiro não está convencido de que o sistema eleitoral é seguro. Uau! Que rebelde, que criminoso, que golpista, membro do Wagner, do perigosinho, só pode ser fascista. Os brasileiros não estão satisfeitos com as respostas que foram trazidas até hoje. Não estão satisfeitos com a militância política que ministros do STF fizeram junto ao parlamento, na época que estava sendo discutida a PEC do voto impresso. Essa frase, se não foi minha, poderia ter sido. Eu não sei quais são as minhas. Essa aí eu poderia ter dito. O TSE teria que dar todos os sinais ostensivos de boa-fé e transparência. Uau! Onde já se viu comentarista político cobrando transparência daquele que cuida de todo o processo do começo ao fim eleitoral no Brasil, coisa que não existe em nenhuma democracia do mundo. Essa resposta do TSE é inacreditável. Uma corte encarregada das nossas eleições classificar como complexas dúvidas elaboradas pelas Forças Armadas e dúvidas que fazem parte também do debate político, do debate público. Então o TSE prometer dar resposta aos milhões, aos militares e empurrar com a barriga as respostas dizendo que são dúvidas complexas, isso mostra que é uma corte que não dá para a gente levar a sério. Uau! Repito, eu não sei quais são as minhas falas. Eu sei que eu endosso todas. Uau! Que campanha de desinformação golpista, né? Cobrar transparência da porcaria do nosso Tribunal Superior Eleitoral. MPF usa tese de desinformação sistemática do próprio TSE para acusar a Jovem Pan. Ao ajuizar a ação civil pública, utilizou o conceito de desinformação sistemática defendido pelo TSE nas eleições. Para o TSE era necessário derrubar informações consideradas falsas, mesmo que as premissas fossem verdadeiras. Lembram disso? Não, mas a forma que você monta os fatos pode levar a uma conclusão perigosa. Lembram disso? Meus caros, não podia dizer que Lula era ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa, sendo que ele é absolutamente tudo isso. Não só estão indo atrás da Jovem Pan, mas vão atrás dos comentaristas que sobraram, sem ser os petistas. O caso do Pavinato. Primeiro perseguido pela Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. A AGU ajuiza ação contra o apresentador que associou o ministro da Justiça ao crime. Ele só precisa explicar como é que ele consegue no Complexo da Maré sem escolta policial. Até hoje ele não conseguiu. Tirando isso, onde já se viu associar comunista a criminosos. E nós temos que aturar aquele que fez campanha ao lado do Dirceu, trabalhando na Jovem Pan, ainda partir para o deboche. Isso que dá a voz para fascistas criminosos. Alertei diversas vezes. Passei por lá com a missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, né? E o Tutinha me colocou para debater com um sujeitinho desses. O Dirceuzinho. Aí vem a questão toda, meus caros, que nós temos que analisar aqui. De que adiantou contratar a peso de ouro, porque não é barato, o Cacaio, o advogado amigo do Dirceu? De que adiantou demitir numa só talagada Zoe, Paulo Figueiredo, eu, para acenar para o sistema que, eu tô assimilando o recado, fica tranquilo que eu vou deixar aqui no máximo um mais moderado na forma, o Roberto Mota eu vou deixar aqui, mas olha só, tem aqui a Amanda Klein e companhia, o Piperno, fica tranquilo. De que adiantou? Meus caros, a Jovem Pan não é uma emissora de direita. A Jovem Pan é a emissora, a única, que deu voz a alguns conservadores, cheia de petista.
Não só entre comentaristas, como principalmente na redação. O próprio Emílio Surita sempre denunciou: o 24º andar só tem vermelhinho. E é verdade. Um deles, o Maicon, que foi demitido, ficava entrando no jornal Jovem Pan para dar opinião disfarçada de reportagem, sempre a favor do Lula e do PT. Só tem petistazinho ali. Mas ela deu voz a alguém como eu, como Paulo Figueiredo. Isso é imperdoável. E por dar voz a alguns conservadores, pluralidade, não é isso que eles defendem? A esquerda, da boca para fora, começou a passar a Globo News, que tem 30 anos de história, em audiência. Isso é imperdoável. Agora, vocês imaginam o que seria um veículo de comunicação com uma linha editorial conservadora, com concessão de rádio e TV, num ambiente de livre mercado, de liberdade no Brasil? Eu digo para vocês, nos Estados Unidos, a Fox News, que tem vários defeitos, a Fox News sozinha tem mais audiência do que todas as outras somadas. CNN, MSNBC, CBC. O programa do Tucker Carlson, sozinho, era líder de audiência contra todos somados. 4 milhões de pessoas assistindo, toda noite. Foi demitido porque o sistema é bruto. Criou o programa dele no Twitter, os vídeos chegam a 50 milhões de visualizações. Se você der voz, se você permitir concorrência, se tiver liberdade, não há como uma Vera Magalhães competir com alguém como eu. Não há como uma Miriam Leitão competir com alguém como Paulo Figueiredo. Não existe possibilidade do Merval Pereira disputar espaço com Augusto Nunes. Por isso que eles defendem censura, autoritarismo, perseguição. E a pergunta que fica no ar é: de que adiantou fazer as concessões aos terroristas? De que adiantou pagar o resgate? A máxima americana é: não se negocia com terroristas. Ela tem um propósito. Se você acenar demais para o terrorista, ele fica mais ousado, não menos. Talvez a síntese do inferno que o Brasil está vivendo e vai piorar, infelizmente, seja a crença tucana, sapatênis, de que depois das eleições, depois do intuito atingido, o objetivo alcançado, Bolsonaro fora, eles, comunistas, vão recuar por conta própria. Eles são bonzinhos, no fundo. Eles não querem o controle absoluto. Eles não desejam mesmo transformar o Brasil na Venezuela. Eles vão estuprar apenas 5 donzelas. Depois dessas 5, eles vão se tornar cavaleiros, gentlemen, e vão proteger as demais donzelas. Inclusive as que usam sapatênis. Vocês lembram do filme Sniper, do sniper americano? Existem 3 tipos de pessoa no mundo: lobo, cordeiro, pastor. Agir que nem cordeirinho só vai fazer o lobo ficar mais faminto e insaciável. A única chance dos cordeiros em não serem devorados pelos lobos é a existência dos pastores. Só que o Brasil está destruindo todos os pastores, calando, censurando, perseguindo, cancelando. O que vai acontecer com os cordeirinhos? Com os seus sapatênis? Parabéns por acreditarem que, entregando cabeças de conservadores radicais como eu e Paulo Figueiredo ao sistema, vocês seriam poupados, ainda contratando o Cacai para dar um help. E veja, não é fácil até se colocar no lugar do Tutinha. Eu não fico aqui cuspindo. Quem me acompanha sabe que eu fui extremamente elegante em relação ao Jovem Pan desde o início da minha segunda demissão. Fui extremamente elegante. A primeira foi um ato de covardia. A segunda foi isso aí. E mesmo assim eu fui elegante. Fiquei mais calado, não falei tanto. Não é fácil. O Brasil está virando uma Venezuela. Temos uma ditadura em curso.
Está evidente isso, ou não? O aparelhamento da justiça está total, né? O Ministério Público está cheio de comunistas, querendo mostrar serviço para o chefinho, que aí consegue promoção e por aí vai. Não é fácil peitar isso. Eu só sei de uma coisa: se o Bolsonaro se acovardar e virar um funcionário do Valdemar, se a Jovem Pan se acovardar, aí acabou. Aí entrega. E aí eu fico perplexo com ainda quem diz assim: não, mas não temos o menor risco de virar a Venezuela. Não temos o menor risco de virar. Sabe por quê? Porque viramos. Discutia eu mesmo com um parente meu, que é sempre muito otimista, mas ele dizendo: não, o Brasil não tem a menor chance de virar a Venezuela. Aí eu só mandei essa notícia hoje, sem resposta ainda. É porque é normal num país democrático tentar destruir uma emissora que incomoda, porque tem algumas vozes que criticam o próprio sistema ditatorial corrupto. Se acabar toda a resistência, quem é que vai salvar o Brasil? O Paulo Matias, junto com o João Moedo e a turma da MBL? Lucas Pavanato: a liberdade de imprensa é o oxigênio da democracia. A ação movida contra a Jovem Pan é uma aberração. Tinha que ser preso esse procurador aí, comunista. A censura não pode ser normalizada. Precisamos de uma imprensa cada vez mais livre e plural. Só assim teremos democracia plena. A liberdade no Brasil respira por aparelhos. Totalmente asfixiada já. Totalmente asfixiada. Vocês têm que assistir a mim por VPN. Bárbara: era só o que faltava. Uma democracia pedir o fechamento de veículo de mídia que não reza a cartilha. Se a Jovem Pan tiver a concessão cassada, será a decretação da ditadura brasileira de modo materializado e sem vergonha alguma do rótulo. Os caras estão ficando cada vez mais ousados, não mais saciados. Paulo, teste para você, hoje, empírico. Vai num tanque de tubarões, corta o dedo e joga sangue lá dentro. E vê, depois de um tempo, se eles se acalmam. Eu vou fazer das palavras do Paulo Figueiredo as minhas. Eis a minha retratação. Eis a minha resposta ao regime tirânico que menciona meu nome várias vezes na peça contra a Jovem Pan. Vou continuar dizendo que estamos sob um regime tirânico e que não reconheço autoridade alguma que possa restringir a minha liberdade de expressão garantida por Deus, direito inalienável, e que vou até as últimas consequências para defender esse direito, por todos os brasileiros. Não esperem pedido de desculpas, retratação. Tudo o que eu disse, eu diria de novo, e pior ainda, vou continuar dizendo. Podem me deixar sem nenhum centavo, podem me jogar na cadeia de novo, podem me ameaçar e me cancelar, para me calar só com um tiro na nuca, que é como todos os outros tiranos, especialmente comunistas, gostam de fazer. Vou morrer uma morte gloriosa e vou para os braços do Pai com a sensação de dever cumprido. E se eu tiver feito um bom trabalho, meus filhos, no caso, continuarão o legado da minha família. Viva a liberdade! Não esperem de mim me curvar diante de tiranos. Não esperem pedido de desculpas se eu não cometi nenhum crime ou nenhum erro sequer. Porque, como comentarista, jornalista, comentarista de opinião, eu tenho a obrigação de fazer perguntas, de questionar, de tentar apontar fragilidades de um sistema eleitoral opaco e centralizado, que a Corte Suprema Alemã rejeitou por essas razões e que nenhum país democrático usa. Só Brasil, Butão e Bangladesh, o BBB,
da Globo.